Olá, Hoje a gente vai falar de produtos de limpeza, o quanto armazenar e tudo que a gente tem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bem-vindos de volta. Raposa. Bem-vindos ao Guia do Sobrevivente. Bom, eu fiz algumas pesquisas e conversei também com a dona Raposa, que está aqui para me dar um auxílio, e com várias outras pessoas do nosso universo aqui de preparadores. Eu espero realmente que você que está assistindo esse vídeo agora, coloque todas as suas impressões aqui embaixo, ok? Escreve aqui o que você acha que tem que ter nessa lista também, porque afinal de contas, dona Raposa, nós temos os melhores sobrevivencialistas e preparadores do Brasil sempre aqui. A gente não vai falar de higiene pessoal. Esse é o próximo vídeo que a gente começa logo em seguida, ok? Eu também não ia fazer esse vídeo pensando do protocolo 550, porque é mais para armazenamento de alimentos. Mas, cara, produto de limpeza tem tudo a ver com armazenamento de longo prazo. Todos eles, só para você saber, têm prazo de validade muito estendido e alguns deles nem têm prazo de validade, ok? A maioria, né, não tem prazo de A validade. maioria não tem, alguns deles você só precisa dar uma mexidinha, mas a gente avisa para vocês no decorrer do vídeo. Então, dedo no like, se inscreva se você ainda não é inscrito e principalmente coloque aí o que você acha que também tem que ter como material de limpeza, ok? Eu vou começar o primeiro aqui por um dos mais versáteis que existe, dona Raposa. Sabão em pedra ou sabão em barra. A gente tem aqui produtos básicos, tá? Não pense em coisas muito elaboradas. A gente até acha aí uns produtos milagrosos no mercado, né? Você espirra, passa o pano e tá tudo limpo. Mas lembre-se, a gente tá falando de armazenamento de longo prazo, a gente tá falando de muita gente que tem pouco espaço para armazenar. Então é óbvio, a gente fala de itens essenciais e você vai adequar à sua necessidade e ao seu bolso, porque esses produtos costumam ser bem caros. Esses são os basicões da preparação, tipo sabão em barra e sabão de coco. Ah, esse não pode faltar. Não, é extremamente versátil. O sabão em barra, aquele azul em barra, né? Aquele o que sabão, você gosta. eu gosto de tomar banho com sabão em barra. Geralmente Ele eu já sai bato. ilustrado. Geralmente eu bato ele até numa areinha assim, dou uma passadinha assim que já sai a craca da mão, já tira tudo. Aquela terra que gruda. Já sai esfoliado. Já sai tudo esfoliado. Ela gosta, ela faz também e gosta do sabão em coco. Do sabão de coco. O sabão de coco é muito útil, principalmente se você tem criança, porque ele é um sabão neutro, então não vai agredir a pele até se você precisar tomar banho. É diferente do sabãozinho azul aqui. Ela me engana, porque a gente aqui no canal faz sabão. A gente faz bastante sabão em barra com quase todo o óleo que a gente consegue juntar. E ela descobriu um jeito de colocar um corante no sabão para o sabão ficar azul e eu não reclamar porque eu gosto do sabão azul. Olha que negócio legal. Mas se você quer ver as nossas receitas, tem um link aqui em cima, aqui em lado, em algum lugar. Aí você procura porque tem mais de uma receita até de sabão. Tem mais de uma receita. Então, sabão em barra é extremamente valioso na sua preparação. Para você armazenar o sabão em barra, você precisa... Presta atenção nessa dica. Se você deixar ele por muito tempo, ele vai ressecar. Ele vai ficar duro, pior que uma pedra. Ele é sabão em pedra, mas ele fica pior. Aí quando você for usar, você vai precisar colocar ele, deixar ele um pouco na água para você conseguir... Aí fica tudo gosmento. Exatamente. Aí ele fica aquela gosma, aquela gororoba, aquela buchaca, que nem todo mundo gosta que eu falo. Então, se você embalar ele num papel filme, ele vai se manter, ele não vai perder tanto a umidade, então ele vai ficar mais úmido. Não sei se úmido é a palavra certa, mas ele vai ficar mais molinho. Raposa, qual é o cálculo que você faz para armazenamento? A gente usa Eu quanto calculo disso? uma barra de sabão a cada 2 semanas. Então, para o protocolo 550, você vai pegar o número de semanas e vai colocar uma barra para cada 52 semanas, mais 26, 72, a gente vai ter umas 35, 40 barras de sabão. Não é muito, né? Não, É não baratinho. Então, para quem não faz sabão em casa, também dá para armazenar. Ok? Fazer no sabão, é claro, vai ser muito mais barato. O próximo item que eu coloquei aqui na minha lista, Raposa, eu não vou falar sobre ele. É a água sanitária. A gente fez um vídeo só falando de água sanitária, um baita de um vídeo. Tutorial, porque bem, a água bem sanitária, a água sanitária ele é um produto que você usa também para purificação de água, para um monte de coisas. E a gente fez um vídeo só para ele, então a gente vai pular o discurso da água sanitária aqui, tá? E você clica aqui e vai direto pro vídeo. Exatamente.
Ele não quer deixar eu falar, vocês estão vendo, né? Próximo item, Dona Raposa. Álcool. Álcool. Eu já vou adiantar para vocês o que é que eu uso. Eu uso álcool de posto. E ponto final, tá? Quando você vê lá álcool 60%, 70%, 80%, 90%, é álcool hidratado. E hidratado significa água. Água e álcool, ok? Eu já vou no posto de gasolina, compro o etanol direto, porque ele vai servir para uma cacetada de coisas. Só um alerta. Pra limpeza, tá? Pra higienização de mãos, essas coisas, a gente tem o álcool 70 Álcool normal, hidratado. isso, é para limpeza. O álcool, ele é interessante por conta das várias funcionalidades dele. Você pode até abastecer o seu veículo com ele, ok? Mas para limpeza mesmo, ele só vai servir para pequenas coisas. Se você tentar limpar uma mesa muito grande com álcool, ele vai secar antes de você chegar lá no final da mesa. Na verdade, a gente usa ele até na limpeza, mais para higienização do que para limpeza pesada. A gente não tá falando de limpeza pesada, para desinfetar. Por exemplo, uma coisa que a necessário. gente usa muito o álcool é para fazer preparações, para desinfetar as garrafas e tudo mais. Por isso que a gente colocou ele aqui na lista. É bem interessante. E aí tem mais um link aqui em cima para você como armazenar corretamente o combustível. Próximo! Detergente. Esse eu gosto. Nós temos alguns vídeos aqui no canal ensinando como fazer detergente, sabão líquido. Basta você dar uma pesquisada aí, ok? A gente é um desengordurante, né? É para lavar louça. Para lavar louça, até se você precisar lavar roupa numa situação de emergência, ele vai servir para limpar qualquer coisa. Eu gosto muito de limpar tudo com água e sabão. É um facilitador só. É um facilitador, na verdade. Não necessariamente... não necessário, extremamente necessário, porque você pode até compor ele com sabão em barra e outras coisas. Mas deixar pronto ajuda e agiliza bastante no dia a dia. Qual a quantidade de detergente que você armazena? Eu calculo aí 1,5 litro por mês, mas sabendo que eu tenho a chance de dobrar esse volume se for necessário. E imaginando que quando você bota as suas garras nas preparações, você já usa ela racionada, tá? Exatamente. Então 1,5 litro é mais que suficiente. 1,5 litro é mais que isso por mês. Por mês. Sei que tem gente aí que gasta meio litro de detergente cada 2, 3 dias. Gente, mas lembre-se sempre, é situação de emergência. Então você vai racionar. E você dá uma engrossadinha nele colocando o sabão em pedra lá na pia, porque aí você ajuda a limpar a louça. Então, detergente é um bom facilitador. Mais um? Fala dele. Eu não me lembro de eu ter comprado isso no mercado nunca na minha vida. Mas ela diz que jura que tem. Desengordurante. É porque eu chamo de antimarido. Antimarido? Por quê? Para os íntimos, antimarido. Porque sabe aquele marido que gosta de fazer fritura assim e não gosta de limpar? Então, acho que esse é o único desses mais modernosos aí que você faz assim. Tá, mas por que você colocou ele na lista? De verdade, assim. Porque se a gente estiver numa situação com restrição de água e ainda assim precisar de uma limpeza mais grossa, ele é excelente. Ele economiza água e material. Interessante. Não me lembro de ter comprado isso nunca na minha vida. Aliás, tem uns lenços umedecidos de desengordurante, que eu gosto mais ainda. É caro? Não, não é caro, vale a pena. Produto de limpeza em geral é barato, né? Uma coisa que dá pra fazer uma preparação assim de boas, não é? Dá. Legal. Ainda mais se você fracionar e comprar um pouquinho por mês, você não vai sentir muito, não. Bacana. Posa e desengordurante não vem de litro, é umas bisnagas, não é? Na verdade você compra o refil, você compra o spray e depois você compra o refil que sai mais em conta. E quantos desse você gasta por mês? Mais ou menos. Um dele, um por mês? Porque quando você coloca o líquido no borrifador, ele vai sair, você espirra, ele sai uma espuma, então você não precisa usar muito. Ah, entendi. A espuma então, já... com o protocolo 550, que são 1 ano e meio, 18 bisnagas, tá bom. Não vou colocar tudo isso não, porque eu vou economizar no protocolo 550, você não vai fazer muita fritura. Putz, eu vou ter é mesmo, é verdade. uns 3, 4 para emergência. Tá certo, tem razão. Economia. Bom, esse daqui é um pouco controverso, porque a água sanitária, ela já é um desinfetante muito poderoso, ok? É o máximo de desinfecção que você pode ter na sua casa. Mas existe os desinfetantes mesmo, aqueles que dão cheirinho.
Por que que eu prefiro o uso do desinfetante normal, esse comprado de galão de 5 litros, não é? À água sanitária? Porque geralmente quando a gente tem cachorro em casa, gato e tudo mais, mesmo que você limpe com água sanitária, fica muito cheiro, ela não remove todo o cheiro. Já o desinfetante tem alguma mágica nele ali que faz o cheiro todo sair. É, e dá até aquele cheirinho agradável que faz Cheiro de bem. limpeza, né? Emocionalmente faz muito bem numa situação. E me diz uma coisa, Complexa. você não anotou aqui, eu tenho que te perguntar. O que eu não anotei? O quanto de desinfetante a gente gasta por mês? Esse aí eu gasto razoável. É uns galãozinhos, né? Eu gasto uns 5 litros por mês, fácil. Também tem jeito de você fazer desinfetante aí na sua casa, que não é uma receita tão difícil assim, mas por conforto a gente prefere ter no armazenamento já alguns desinfetantes ali separadinhos, ok? Último? Posso falar? Manda! Eu vou falar para vocês do último e talvez mais importante produto de limpeza dessa lista aqui, Dona Raposa, que muita gente ignora e que talvez seja um dos produtos de limpeza mais utilizados do mundo e também é o mais eficiente. Eu tô falando de cuspe. Você passa Nojento! e dá aquela limpadinha. Vamos falar sério? Vamos. O próximo ingrediente parece para muita gente óbvio, mas para outro tanto de pessoas não é. Água limpa. Não adianta nada você fazer armazenagem de produtos de limpeza se você também não computar aí nas suas preparações uma boa dose de água limpa para poder usar esses produtos. É verdade, porque nem sempre todos eles podem ser usados a seco. Muitos deles, como sabão e outras, vão precisar de água limpa. E eu sei que tem bastante gente que ignora a quantidade de água dentro das preparações voltadas exclusivamente para o uso de produtos de limpeza. Então é o seguinte, nós falamos hoje de produtos essenciais, o que nós consideramos essenciais nas nossas preparações. É lógico que você vai pensar em outras coisas e também tem um monte de coisa que é alternativa, né, Raposa? Sim. Limão, bicarbonato, vinagre, tem muitas outras coisas que você pode improvisar na limpeza. Mas aqui a gente fala de preparação, de estar preparado antes da necessidade, e é por isso que nós elaboramos essa lista para você. Bom, então fica aí que já na sequência tem um vídeo de higiene pessoal. Higiene pessoal, no mesmo modelo desse, com uma listinha, as formas de armazenar, vai ser bem legal. Então continua aí ligadinho. Aproveita, deixa seu like, favorita, compartilha e não sai. Segue aí que vem o próximo. Tem que compartilhar para que todo mundo saiba o que eles podem armazenar de antemão. E só uma dica, já foi jogado ao vento. A partir do ano que vem, o produto de limpeza vai aumentar pra caramba, porque nós vamos ter um problema de logística com produtos químicos. E produtos de limpeza são, de uma certa forma, produtos químicos, então essa é uma boa hora para você armazenar aí na sua casa. Exatamente. Bora pro próximo vídeo, higiene pessoal. Vamos lá, Até Raposa? já.